Que a paz divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa casa, no Centro Espírita Luz e Caridade, para mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E para o nosso preparo, leremos uma página agora do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. A lição número 35. Reserva um período do teu tempo ao serviço sem remuneração, em prol da caridade fraternal e da ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece ao teu próximo alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te excuses a esse mistério de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição, esperando socorro e compreensão. E assim, Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez para um estudo do nosso Evangelho, que possamos, Senhor, assimilarmos e estarmos em sintonia com o Mestre Jesus a mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Agora passaremos o estudo para aquela pessoa responsável à realização, que possamos vibrar com a pessoa que fará o estudo. Que assim seja. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nos reunimos para mais uma vez fazer um estudo, fazer uma reflexão à luz da doutrina espírita. Eu quero agradecer muito a oportunidade que me concede o Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, o nosso CELC, pela chance que me permite de fazer o trabalho do dia de hoje e de estar aqui com todos, dentro desse modelo que nos é permitido no momento. O tema do nosso estudo será Autoconhecimento e Coragem de Viver. Esse título ele remonta ao 6º mês do projeto educativo doutrinário Valorização da Vida, ano 2. E tem a ver naturalmente com esse período de setembro em que nós estamos relembrando a questão do que chamamos de Setembro Amarelo, e que faz uma alusão naturalmente ao dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E é importante que nós tenhamos a oportunidade de refletir sobre esse assunto, porque é um tema muito importante para todos nós que estamos aqui nesse plano encarnado, que estamos tendo essa oportunidade maravilhosa da vida, de estar nessa escola da vida, da qual não podemos sair da escola de uma maneira assim voluntária. Não é bem assim que as coisas devem acontecer. E é lamentável aqueles que resolvem deixar essa nossa escola querida. Na pergunta 944 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento à espiritualidade: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos respondem de maneira bem categórica: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Olha só que crítico que eles colocam, de uma maneira bem clara, eu diria até que bem contundente, de quanto é crítico para o espírito a questão do suicídio. E Kardec ainda reitera a pergunta: mas não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz, dizem os espíritos. E realmente ele não tem noção daquilo que ele está fazendo. No livro Recados de Além, Emmanuel nos traz uma passagem muito interessante intitulada Imortalidade. Nessa passagem, ele conta a história de um suicida que ele acorda no além
e ainda trazendo com sangue aquela chaga que o levou, que abrira em si mesmo. E ele grita espantado para o céu, dizendo o seguinte: meu Deus, onde é a morte em que entrei? E aí uma voz lá no fundo da consciência profunda, nos ouvidos, lhe surge e lhe fala o seguinte: meu filho, sairás da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais. O que Emmanuel nos traz com essa passagem? Que a saída da vida, ou seja, saída da morte, né, vamos colocar assim, por essa passagem, muitas vezes leva aquele que comete suicídio ao entendimento de que ele vai estar se desvencilhando dos problemas, dele estar se desvencilhando de suas inquietações, dele estar se desvencilhando de todos aqueles males que o afligem e que tornam a situação desesperadora ao ponto de desistir da própria vida. Mas, em verdade, é uma porta falsa. É uma porta na qual ele vai perceber que a única coisa que acontece é uma mudança de ambiente, uma mudança de status. Mas a vida continua. A vida continua pelos caminhos transitando pela imortalidade. De maneira alguma é mudada a sua condição e toda aquela sua percepção mental simplesmente permanece e a pessoa continua tendo, o espírito continua tendo a percepção de si como se nada tivesse acontecido. Conta-nos no livro Memórias de um Suicida, em seu capítulo 3, intitulado Homem, Conhece a Ti Mesmo, uma passagem muito interessante, na qual, na colônia Maria de Nazaré, alguns espíritos são levados a fazer regressões de memória, justamente de uma maneira bem, como eu já utilizei o termo, contundente, utilizando minúcias aterrorizantes dos detalhes que levaram ao suicídio, para eles entenderem o quanto que o orgulho, a vaidade, as paixões terrenas tiveram um peso significativo para que eles tomassem determinadas atitudes nesse sentido. Ou seja, se eles talvez tivessem tido a oportunidade do autoconhecimento antes de, como dizem os espíritos na questão 944, se eles tivessem a noção da transgressão que estariam conduzindo perante as leis de Deus, talvez não tivessem feito tais coisas. Porque, na realidade, lá, antes do momento de acontecer o suicídio, muitas vezes o espírito está envolvido nessas chagas que nós temos, que, como já citamos, são o orgulho, a vaidade, e assim tantas outras que permeiam a nossa vida aqui nesse plano terrestre, onde a nossa inferioridade, a nossa falta de percepção, muitas vezes, dado o nosso obscurecimento daquilo que vai ter à frente para nós de alegria, de felicidade, faz com que percamos a esperança e entregamos a nossa vida ao léu. E aí, esse trabalho que é feito na colônia de Maria de Nazaré mostra o quanto é importante o espírito se autoconhecer. Ele é levado a esse autoconhecimento para que ele possa refletir sobre a sua condição de suicida e levar ao aprendizado de que isso não se repita em outras oportunidades. Mas quando encarnado, esse autoconhecimento ele acaba sendo um método preventivo para que não ocorra esse tipo de escapatória da vida. Mas como fazer esse autoconhecimento? O que nós podemos trabalhar para poder nos conhecermos e exercitarmos a correção das nossas falhas, a correção das nossas tendências inadequadas, as nossas escolhas, as escolhas que eu diria inadequadas também, vamos usar o mesmo termo, que podem nos levar a uma derrocada desta. Então, voltando ao Livro dos Espíritos, agora em seu capítulo 12, que trata da perfeição moral, tem uma passagem lá que vem intitulada Conhecimento de Si Mesmo, e que remonta à questão 919, na qual Kardec faz a seguinte pergunta respondida por Santo Agostinho: qual o meio prático
o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho nos responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. O que Santo Agostinho vem dizer é o seguinte: lá nos princípios filosóficos da antiga Grécia, 400 anos antes de Cristo, já havia esse entendimento pelos filósofos da necessidade de nós conhecermos a nós mesmos. De nós percebemos o quanto nós ainda não conhecemos, não sabemos, e que por conta disso, o quanto que precisamos crescer. No momento em que nós sentimos que nada sabemos, conforme nos traz os princípios filosóficos da antiga Grécia, nós começamos a perceber que, se nada sabemos, muito temos a caminhar. E buscamos esse conhecimento, buscamos caminhar, envidamos esforços para o nosso melhoramento. A escola grega foi muito feliz nesse sentido, e 300 anos, cerca de 400 anos depois, veio o Mestre Jesus, e talvez não tenha dito diretamente a questão do autoconhecimento, mas toda a sua vida pautada no Evangelho de amor e caridade, pautado no Evangelho em que, por meio de exemplos, por meio de colocações, o tempo todo, de alguma forma, nos indicou a necessidade que nós temos de nos melhorar, a necessidade que nós temos de entender as nossas falhas e buscar algo de melhor para nós mesmos. Kardec, naquela pergunta aí no 919 do Livro dos Espíritos, ainda faz a seguinte colocação: tudo bem, nós conhecemos, ele não fala desse jeito, é um modo de eu apresentar. Tudo bem, nós conhecemos esses princípios filosóficos ainda datados da Grécia Antiga, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Tem algum meio, tem alguma receita para que a gente possa se autoconhecer? E Santo Agostinho é muito direto também. Ele dá como sugestão fazer o que ele fazia quando estava encarnado. Ao final do dia, interroga a sua mente. Será que eu faltei algum dever? Será que eu deixei de fazer alguma coisa que a mim cabia? Será que eu fiz alguma coisa que pode ser objeto de queixa por parte de um irmão, por parte de uma irmã, por parte de alguém em relação a mim? E ele menciona que foi dessa forma, buscando entender ao final do dia o que ele fez, que ele foi se melhorando e que foi começando a ter conhecimento de si mesmo. E ele ainda destaca bem que muitas vezes nós temos a dificuldade, mas se nós buscássemos então rogar a Deus e ao anjo da guarda o esclarecimento, que muitas vezes nos fica tão obscuro, mas o que foi que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Façamos então uma prece no final do dia, buscando a Deus e pedindo ao nosso anjo da guarda que nos esclareça. E ele fala que, uma vez que nós façamos isso, não há como Deus não nos assistir. Ele nos dá exemplo de perguntas que nós podemos fazer ao final do dia. Quais são sugestões que como que nós podemos nos auto-questionar? Ele dá 3 primeiros exemplos nessa sua colocação. A primeira delas é o seguinte: o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal circunstância? Ou seja, o que eu fiz durante o dia e com qual objetivo? Vamos pegar um exemplo aqui utópico. Se de repente no meio do trabalho eu faço um comentário infeliz sobre uma terceira pessoa, sobre um colega de trabalho, um comentário talvez depreciativo, no qual eu estou alimentando de maneira nociva o ouvido de um terceiro. Será que aquilo foi bom? Foi útil? Será que aquele comentário não vai, de alguma forma, contaminar o meu irmão? Será que aquilo foi adequado? Com qual objetivo que eu fiz aquele comentário? É um exemplo que ele nos leva a fazer. O outro: o que se fizeste alguma coisa que feita por outras censurarias? Ou seja, outro exemplo que ele nos coloca é o seguinte: eu tenho que, no final do dia, pensar o seguinte: o que eu fiz nesse dia que, se talvez eu visse fulano fazendo, eu reclamaria? Nós estamos, por exemplo, dentro do ônibus, aí
abrimos um envelope, alguma coisa, um alimento, pegamos o pacotinho depois, jogamos pela janela, o papel vai. Aí eu fiz isso. Vamos dar um exemplo aqui, mais uma vez, utópico. E agora vamos fazer uma colocação diferente. Estamos sentados no ônibus e vemos alguém pegando o papelzinho e jogando na rua. Será que a gente vai criticar esse nosso irmão? Será que nós vamos censurá-lo? Se assim nós fizermos, naturalmente é porque carecemos também de censura. Ele dá um outro exemplo ainda de coisas que nós podemos fazer para poder avaliar no final do dia. Será que nós fizemos alguma coisa que talvez nós não teríamos coragem de confessar? Será que nós, por exemplo, fizemos alguma coisa inadequada, alguma coisa que foge a algum padrão em que procuramos nos manter de maneira, de maneira fechada, de maneira que não vamos confessar uma vez que fôssemos perguntados? Foi você que fez isso, fulano? Eu? Não. Então é outra colocação que ele faz. Ele nos leva ainda a outra reflexão importante que nós podemos avaliar para tentar conhecer o nosso eu. Sabemos todos nós que estudamos a doutrina espírita que uma vez que nós desencarnamos, na realidade nós vamos nos tornar claros, nós vamos tornar o nosso espírito, ele simplesmente ficará claro para todos aqueles outros espíritos que estarão ao nosso lado. Porque enquanto que entre nós encarnados o corpo omite os nossos pensamentos, omite as nossas percepções, e muitas vezes conseguimos até enganar o irmão do lado por meio de gesticulações, talvez que não corresponde àquilo que nós estamos pensando. Já na espiritualidade, já no momento em que estivermos em espírito, sabemos que já funciona um pouco diferente. As nossas telas mentais se tornam visíveis. As nossas emanações mentais se tornam visíveis. A nossa vibração, o nosso padrão vibratório, a luz que nós emanamos, seja ela mais intensa ou mais apagada, é totalmente clara para os irmãos que estão desencarnados, estarão desencarnados assim como nós. E vamos supor que nisso eu encontrasse alguém com quem eu tivesse tido uma interação que talvez me levasse a um certo cuidado. Só que na espiritualidade eu não tenho nada, não tem como ocultar. Será que eu teria capacidade de encarar esse irmão? Será que eu conseguiria olhar para um outro irmão que iria olhar para mim e perceber nitidamente qual é a minha real percepção sobre um determinado assunto? Qual é a minha real perspectiva sobre determinadas colocações? Esse é um outro ponto. Agora, ainda outra ideia que o Santo Agostinho nos sugere. Nós precisamos também perceber o que nós talvez tivéssemos feito contra Deus, ou então contra um próximo, ou contra talvez nós mesmos. Quais foram as coisas que nós fizemos que não foram adequadas? Contra Deus, quantas coisas que podemos fazer pela natureza? Quanto ao próximo, seria contra o próprio Deus? Ou contra nós mesmos? Então, o que ele menciona depois desses exemplos todos é o seguinte: se ao final de todos esses questionamentos eu conseguir deitar no travesseiro, ou onde eu puder, e eu tiver com a minha consciência tranquila, ótimo. Mas se caso eu não tiver e aquilo de alguma maneira me perturbar, aí está o mal, o problema que eu preciso me curar. E só mesmo no momento em que eu conhecer, que eu perceber aquilo que precisa ser revisto nas minhas condições morais, nas minhas condições intelectuais, é que eu vou conseguir trabalhar e aí conseguir girar essa chave que vai levar ao meu progresso individual. Santo Agostinho ainda faz o seguinte questionamento: mas será que nós somos capazes de julgar a nós mesmos? Porque ao final do dia eu posso fazer a seguinte avaliação: eu fiz aquilo, não foi adequado, tudo bem, mas eu fiz porque, poxa, como é que eu ia não fazer diferente? Ia ficar feio para mim, né?
o que ele relembra é o seguinte: orgulho. Às vezes, fazer uma autoavaliação, eu tenho que estar atento para que meu orgulho não tome conta. Puxa vida, me pediram um pequeno valor para que pudessem almoçar e eu falei, não, eu não tenho nenhum dinheiro. E às vezes a carteira lotada, e às vezes chegou alguém com tanta fome. Ah, não, peraí, eu não fiz aquilo porque eu precisava poupar, eu precisava realmente ser mais econômico, previdente, e deixei de praticar a caridade. Ou seja, nessa nossa avaliação a gente tem que ter o cuidado de não criar justificativas sustentadas no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos nossos interesses. Tá? Temos que fazer uma inquirição para nós, não mediante, não observando os nossos interesses, mas observando sim como é que seria feito, praticado por outra pessoa. E lembrar sempre o seguinte, que qualquer colocação, qualquer coisa que nós fazemos, seja de nós para o nosso semelhante ou do semelhante para conosco, sempre aos olhos de Deus será observado com equilíbrio. Outro ponto que Santo Agostinho nos orienta a buscar é o seguinte. Primeiro, já mencionamos a questão de entender como é que o semelhante nos olha. Mas vamos tentar perceber outra coisa interessante. Como é que os nossos semelhantes nos têm observado em relação às nossas atitudes? E ele vai mais além. Como é que os nossos inimigos têm nos olhado com relação às nossas atitudes? Ah, inimigo eu nem falo com ele. Talvez ele fale comigo, fale de mim para os outros, mas ele nem fala comigo, então como é que eu vou saber? Aí é interessante uma observação para a nossa reflexão aqui. Como é que é nosso planejamento encarnatório? O que nós fazemos antes de encarnar? Temos todo um planejamento e nesse planejamento que fazemos, muitas vezes nós pedimos a irmãos com quais nós criamos débitos em encarnações anteriores, com os quais às vezes foram os nossos inimigos, estiveram no papel de nossos inimigos para que pudessem encarnar juntos, para que pudessem ser nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, enfim, pessoas do nosso ambiente mais próximo. E o que muitas vezes fazem essas pessoas que estão no ambiente mais próximo? Sem nenhum pudor, muitas vezes nos apontam os erros, muitas vezes trazido por lembranças, por percepções de outras vidas, intuitivamente nos apontam os erros porque conhecem a nossa jornada de alguma forma profunda, entendem as nossas limitações e nossas falhas. Então, quantas vezes na família nos apontaram de alguma coisa os nossos erros e nós ficamos assim, não, peraí, poxa. Então temos que estar atento a esses sinais, a esses indicativos que nos mostram onde estão as nossas falhas e que sejamos humildes para poder aceitar, receber, entender e utilizar esses apontamentos para que possamos eliminar as arestas morais que infelizmente contaminam a nossa alma, a nossa perfeição e nos impedem a prosseguir no caminho da perfeição. Santo Agostinho ainda nos faz a seguinte consideração. É necessário que a gente, na realidade, tenha um desejo sério de nos melhorar. Porque também não adianta. Não adianta nós tentarmos falar, eu vou melhorar. Mas a gente vai postergando, vai... E é interessante que se formos observar um comentário de Emmanuel, lá no livro Consolador, na pergunta 233, ele faz o seguinte questionamento. Por que a razão homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Em 1941, o próprio Emmanuel responde que a demora, em termos de gerações, ela ocorreu pelo seguinte. O homem na antiguidade, o homem em sua fase mais primitiva, em sua fase mais instintiva, ele estava focado em resolver diversos problemas que estavam relacionados com a sua luta pela vida. Era a luta pela caça, era a luta pela sobrevivência no ambiente que ele estava. Com o passar do tempo, esse problema foi dando mais espaço para que ele pudesse olhar mais para si. Então, com essa evolução física, com essa evolução intelectual, com a evolução tecnológica, deu mais tempo para o homem hoje em dia ter oportunidade de olhar para si.
E o que muitas vezes nós fazemos? Nós perdemos essa oportunidade. Nós gastamos, utilizamos aquilo que na antiguidade nós utilizávamos, o tempo desperdiçava para a caça, para não sei o quê, há milhões de anos atrás. Evoluímos, o que fazemos hoje em dia muitas vezes? Perdemos a oportunidade de olhar para nós mesmos e olhar para os outros. Nós acertamos compromissos de maneira britânica com os nossos chefes no trabalho, precisamos chegar, precisamos atender determinada tarefa, precisamos cumprir certas coisas, precisamos muitas vezes atender a um encontro, alguma coisa de caráter social, precisamos publicar vídeos no YouTube, precisamos fazer publicações nas redes sociais. Não podemos esquecer que a publicação sempre ocorre, por exemplo, na quinta-feira, 9 horas da noite, e avisar para aqueles seguidores. Naturalmente, eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou apenas dando exemplo de tantas coisas que nós talvez evitemos os esforços, tá? Na nossa vida hoje em dia. E quando nós temos que fazer um compromisso para nós mesmos, o que fazemos? Atrasamos? Não fazemos? Postergamos? Deixamos para depois? Não é isso que fazemos? Ou seja, se temos compromissos profissionais, cumprimos. Se temos compromissos sociais, cumprimos. Se temos compromissos com outros interesses que não necessariamente nós mesmos, nós cumprimos. Mas quando nós temos compromisso para conosco, o que fazemos? Muitas vezes não cumprimos. Muitas vezes nós retardamos, postergamos. Isso que reflete o quê? A falta de um desejo sério de se melhorar. Porque no momento em que nós tivermos um desejo sério de se melhorar, assim como seriamente encaramos tantas coisas, seja no âmbito profissional, pessoal, no âmbito social, precisamos ter uma mesma percepção para conosco. Porque só dessa forma é que vamos extirpar os males que afetam o nosso progresso. É importante, como menciona Santo Agostinho, da questão tão importante que é que nós devemos fazer tipo um comerciante. Temos que avaliar as nossas perdas e os nossos lucros. Ou seja, temos que perceber o que nós estamos ganhando ou estamos perdendo. E ele reforça, se a gente conseguir dormir em paz, se a gente conseguir ter a consciência tranquila, e mais ainda, se eu desencarnasse hoje e tivesse agora a oportunidade de despertar noutra vida e despertasse com tranquilidade, aí sim eu teria me livrado das minhas arestas morais. Então, é importante que a gente formule questões nítidas para nós mesmos, que nós estabeleçamos uma regra nítida e um comprometimento sério de melhoria para conosco. Porque no momento em que nós tivermos esse comprometimento, nós estamos melhorando o nosso eu, nos livrando de chagas, nos livrando desse orgulho, da vaidade, do egoísmo, nos livrando desses males, de nós estarmos presos a questões materiais que muitas vezes nos levam a cometer débitos, nos levam a cometer erros e nos levam a situações mais críticas ainda que se desenrolam em situações até mesmo de suicídio. Então, Santo Agostinho, já concluindo, ele faz a seguinte colocação: nós envidamos tantos esforços, quanto tempo nós gastamos às vezes no trabalho, quanto tempo nós às vezes envidamos para poder fazer uma coisa, quanto tempo nós utilizamos do nosso dia, do nosso momento de vigília para poder alcançar determinado propósito objetivo. E o interessante é que muitas vezes esses propósitos, esses objetivos que nós buscamos, que nós alcançamos, eles são limitados do nosso espaço de vida temporal nesse plano encarnado. E aquilo que seria o mais importante, porque não vai durar só a encarnação, mas vai durar a eternidade. O que nós fazemos? Em vez de despender mais tempo tentando melhorar aquilo que efetivamente nos dará ganho, não na vida material, mas na eternidade, isso nós postergamos. É esse ponto que Santo Agostinho vem nos trazer e acaba nos reforçando a necessidade de que precisamos nos autoconhecer.
Precisamos tentar eliminar as chagas que nos levam muitas vezes à loucura, muitas vezes ao desespero, muitas vezes a problemas de de infelicidade que podem nos arrastar até essas portas falsas, tais como o suicídio. Emmanuel também ele vem trazer alguns esclarecimentos. Voltando ao livro Consolador, lá na pergunta 230, ele faz o seguinte questionamento: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Como é que a gente pode iniciar esse trabalho? E ele faz a seguinte colocação: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. Tentar disciplinar isso, tentar disciplinar aquilo que é egoísta, aquilo que é inferior, aquilo que nitidamente nós percebemos pela nossa percepção, pela nossa intuição daquilo que já está lá no nosso íntimo que nos diz: isso é errado, isso não é certo. E ele reforça com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Não precisamos ficar colocando em propaganda o seguinte a todo instante: olha, hoje eu melhorei, hein? Hoje eu fiz uma doação de não sei o que, hoje eu estou melhor, hoje eu não sei o que, hoje eu estou trabalhando em prol da minha melhora. Não, não precisamos fazer isso. Nosso trabalho tem que ser silencioso. O nosso trabalho tem que ser para o nosso íntimo, para nós mesmos. Porque nós não podemos prescindir, como diz Emmanuel, do conhecimento adquirido também, certo? Por aquilo que nós fazemos. Nós precisamos aproveitar a oportunidade dos conhecimentos que estão à nossa volta para aplicar para nós mesmos e não simplesmente dar publicidade àquilo que nós estamos fazendo. Nesse contexto, é interessante lembrar alguns pontos que a obra O Céu e o Inferno nos coloca lá no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, onde tem um item lá que trata do Código Penal da Vida Futura. Porque para eu melhorar, uma das coisas que tem que acontecer é eu vencer o meu orgulho, minha vaidade. E no momento em que eu venço meu orgulho e minha vaidade, já tão citados aqui no estudo do dia de hoje, o que acontece às vezes? Algo que eu possa ter feito e eu vou perceber, porque eu já não vou ter mais essa vaidade, esse orgulho sustentando esse erro, e eu vou me arrepender. O arrependimento, então, passa a ser, como diz lá no item 16º do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, que passa a ser o primeiro passo para a regeneração. O primeiro passo que a gente dá de maneira a começar a entender o eu. Porque é o momento em que eu me desvinculo, ou seja, significa que eu estou tentando me acertar. Então, existe o arrependimento. Agora, naturalmente, o arrependimento por si só, ele não anula todos os problemas que aconteceram. O arrependimento é a porta para que nós estejamos prontos para passar por uma expiação, para finalmente ter a reparação daquele problema. Então, o arrependimento, a expiação daquilo que nós fizemos, só que agora, passando por determinada situação, é que vai nos levar à reparação e a pagar os problemas que nós tivemos. E finalmente nos livrar de certos grilhões que nos prendem ainda no nível da imperfeição. Lá no Consolador, ainda eu vou fazer mais uma vez o uso dessa publicação de Emmanuel. Lá na sua pergunta 226, Emmanuel traz o seguinte questionamento: os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa da nossa iluminação pessoal? Ou seja, será que a iluminação, ou seja, será que meu autoconhecimento depende só de mim? Ou depende de que outros me ajudem e façam por mim alguma coisa? Será que depende disso? E ele responde da seguinte forma:
Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas, em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Olha só que interessante. Os espíritos, os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, eles podem nos ajudar. Podem, como diz Santo Agostinho, se nós recorremos a eles, podem nos orientar, podem nos ajudar, podem nos intuir daquilo que é correto e certo, mas não vão nos afastar naturalmente daquilo que nos compete, daquele período que seja de arrependimento, de expiação ou de reparação que precisamos passar para que cumpramos, que possamos cumprir as lições previstas para nós no mundo. Tá? E ele diz ainda, a palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação, ou seja, de autoconhecimento, pertence a cada um de nós. Na solução de nossos problemas, diz Emmanuel, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Olha só que maravilhosas são essas palavras. Porque realmente as palavras, o acolhimento que lá nos dá a espiritualidade, por mais que não estamos ouvindo diretamente, mas iremos sentir um acolhimento dos nossos espíritos superiores, nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, se nós recorremos a eles. Mas é o trabalho, nós é que precisamos tentar lapidar, tentar quebrar com a nossa própria força essas arestas que infelizmente ainda nos prendem nos níveis da imperfeição. Emmanuel ainda faz a seguinte, lá no Livro dos Espíritos, Emmanuel ainda faz a seguinte colocação no item 228. A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? E o que ele responde é o seguinte: uma encarnação é como se fosse um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Ou seja, é uma melhora contínua, é um trabalho contínuo que nós fazemos de evolução. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo é que pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. O que ele está trazendo aqui, Emmanuel, para a gente é o seguinte: não adianta nós pensarmos que talvez em uma encarnação nós vamos conseguir atingir uma perfeição. Nós vamos conseguir nos livrar de todos os problemas. Nós somos ainda espíritos de terceira ordem, espíritos que ainda estão, a maioria de nós, terceira ordem, espíritos que ainda estão galgando a linha do progresso, que ainda estão no nível de evolução, ainda no mundo de expiações e provas, onde infelizmente as nossas imperfeições ainda têm uma predominância, ainda dominam. Ainda temos uma encarnação muito rude, muito bruta, dentro de um revestimento carnal. Isso faz com que estamos muito mais sujeitos às influências da carne, às influências das ilusões que esse plano material nos concede. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos nos devotar ao estudo, porque esse estudo nos prepara. O que é o estudo? Buscar na literatura, buscar aquilo que é útil, buscar aquilo que realmente vai ajudar no nosso progresso. Mas nada será suficiente se nós não praticarmos o Evangelho. Ele coloca assim: aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo. Olha só que interessante. Voltando à nossa colocação inicial, 400 anos antes de Cristo, o que nós tivemos? A escola de Sócrates, Platão, enfim, a escola grega nos ensinando, já começando a trazer os primeiros ensinamentos de nós mesmos. Cerca de 500 anos depois, Jesus vem com
os exemplos, os ensinamentos. E a partir desses ensinamentos, mostrando basicamente que o que é mais importante é a exemplificação prática. Jesus, amados irmãos e irmãs, ele nos ensinava por parábolas. Ele nos ensinava por vários meios como deveríamos proceder. Mas o maior dos seus ensinamentos, nós podemos perceber que vem do exemplo da aplicação sincera do amor e da caridade. É o evangelho prático, é o evangelho praticado. Não adianta só conhecermos, mas temos que aplicar. No momento em que nós praticamos o evangelho, praticamos a caridade, nós estamos olhando com cuidado para com o próximo. Olhando com cuidado para com o próximo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos naturalmente sentindo a grandiosidade da aplicação da lei do amor e da caridade. Nós estamos percebendo o bem que nos faz levar ao amor e à caridade. Nós passamos a nos sentir úteis. E o que acontece quando nós nos envolvemos na prática da lei do amor e da caridade? O que ocorre é que nós começamos a fazer com que esse trabalho ganhe uma dimensão e ganhe uma projeção dentro das nossas prioridades, fazendo com que o nosso dia ele se torne mais agradável, mais feliz. Pessoas que trazem um tanto maior de felicidade, muitas vezes são aquelas que já conseguem fazer a prática desse amor e da caridade. Vejamos o exemplo tão lindo de Chico Xavier. Com todos os seus problemas, com toda a sua simplicidade, trazia sempre um sorriso reconfortante para todos nós. Trazia sempre aquele acolhimento para todos os irmãos. Trazia sempre uma palavra amiga. Ele vivia voltado para o bem, voltado para a caridade, voltado para o amor ao próximo. Envolvido, contaminado nessa esfera de amor ao próximo, nessa esfera de aplicação do evangelho prático de Jesus, ele simplesmente nos mostrava, assim como mostraram tantos outros espíritos aqui encarnados que vieram trazendo lições de amor e caridade, que uma vez que nós utilizemos esse evangelho praticado, tornando isso a motivação do nosso dia a dia, nós vamos automaticamente começando a conhecer nossas falhas, nossos erros, nós vamos começando a eliminar nossas arestas e vamos começando a perceber que nós temos uma vida que transcende essa vida física, uma vida que é uma vida que transita pela imortalidade. E nós vamos perceber que a nossa vida passa a ser rápida, porque nós vamos começar a não tentar entender a imortalidade, mas sentir a imortalidade que Jesus nos ensinou, em que, na realidade, o mundo, aquilo que Jesus dizia para todos nós, meu reino não é deste mundo, porque o reino que nós pertencemos, nós, que somos as virtudes do céu, como dito pelo Espírito da Verdade na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós, as virtudes dos céus, temos é a herança das perfeições divinas da criação divina. Então, se nós temos isso esperando à nossa frente, por que entrar por portas erradas? Por que fechar os nossos olhos para os nossos próprios erros? Precisamos, ao máximo, tanto que possível, ouvir aquilo que os irmãos falam de nós, para tentar entender onde estão nossos erros, onde estão as nossas necessidades de melhoramento, onde está o ponto, onde estão as questões que vão levar a tônica necessária para o nosso progresso. Então, já concluindo o estudo do dia de hoje, agradecendo naturalmente essa espiritualidade que nos intui, que está conosco, que possamos, nessa reflexão, entender o seguinte: o quanto é importante que nós façamos esse autoconhecimento. Porque no momento em que nós fizermos o autoconhecimento, nós iremos perceber nossas arestas, nós iremos perceber nossas faltas, e nós vamos consertá-las
antes que elas nos levem a problemas maiores. E esse conserto desses problemas e essa percepção, essa sensação de que esses erros eles podem ser eliminados, esses erros que nos trazem às vezes infelicidade, que nos trazem agonia, eles podem ser retidos e deixados nessa encarnação, fazendo com que eu passe a ter, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, passe a ter uma coragem moral diante dos problemas da vida. Porque aquele que abre a porta do suicídio, como diz os Espíritos, como diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, falta-lhe muitas vezes a coragem moral para encarar os seus problemas. Mas aquele que já consegue vislumbrar, já consegue entender ou consegue melhor sentir que a vida transcende esse sopro dessa encarnação, ele já consegue perceber o quanto de benesses irá lhe aguarda no futuro. Então, amados irmãos e irmãs, que possamos fazer as nossas reflexões ao final do dia. E se nós estivermos envolvidos em problemas mais sérios, mais graves, que possamos olhar para os nossos corações e perceber que não estamos sozinhos. Há um Deus que cuida de nós. Há um Pai maravilhoso que a todo tempo está em nós e nos envia uma espiritualidade sublime de amor e luz, buscando acalentar, buscando nos confortar, buscando nos trazer o amor sublime e divino do amado Pai. Basta que estejamos suscetíveis, abertos a receber esse carinho, esse amor que Deus envia perante a nós. Que possamos perceber esse amor e na percepção desse amor possamos valorizar o dom maior que é essa vida, que é a oportunidade dessa escola de ensinamento que vai fazer com que nós aprendamos a exercitar o amor e a caridade, nos desvencilhemos dessas chagas que nos prendem ainda dentro das malhas, das teias, das imperfeições que nos afastam da felicidade, na felicidade que é a garantia que Jesus nos concede no futuro. A felicidade do Espírito, a felicidade que é baseada, como já disse, no amor e na caridade praticados. Em meio a essa alegria, em meio a esse momento, eu peço permissão a todos, então, para que possamos unir as nossas mãos em espírito. Dar as nossas mãos e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de receber esses ensinamentos, de fazer com que nós possamos ter uma oportunidade de perceber o quanto é importante o nosso crescimento espiritual a partir da nossa própria iniciativa, a partir da nossa percepção do nosso eu. Ao amado Mestre Jesus, a nossa gratidão é eterna por ter se dedicado tanto a nós e por nos se dedicar ainda na certeza de que evoluiremos, na certeza em que iremos despertar para que possamos fazer jus às maravilhas divinas que Deus prepara para todos nós, aonde a alegria, a felicidade no futuro estará nos aguardando, mas não de maneira estática, mas sim dentro da dinâmica do amor e da caridade que envolve todo o nosso universo. Amado Pai, obrigado pelos ensinamentos. Que possamos o mais rápido possível fazer jus ao nosso progresso, à evolução, para que possamos unir a essa orquestra de anjos, de luz, que fazem um coro para louvar a sua criação, para louvar ao seu amor sublime por todas as suas criaturas. Nessa gratidão, nesse louvor, encerramos o nosso estudo do dia de hoje. Graças a Deus, muito obrigado. Encerrando então, muita paz e luz a todos e mais uma vez,
Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Fiquemos em paz na luz do nosso Divino Mestre. Que assim seja.